Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Os fatores da sexualidade que afetam, sobretudo, a saúde do homem, né? O caso da disfunção erétil, as questões psicológicas. Quais são os aspectos que você vê de perto nessa sua trajetória em relação à saúde do homem? Mas você fala saúde física ou emocional? As ou tudo? Duas. Tá. Fisicamente, problemas cardiovasculares, doenças crônicas como diabetes, doenças neurológicas. Eu acho que são obesidade, alcoolismo, dependência química, tudo isso pode afetar a sexualidade. Isso, estamos falando do pacote físico, né? Falta de cuidado, né, com a alimentação, falta de cuidado com a higiene. Então, se a gente pensar que a gente tem 1.600 amputações de pênis no país, no Brasil, principalmente, que acontece principalmente no norte e nordeste do país, por causa de câncer de pênis, por ocasião de falta de higiene, que é uma das causas, isso mostra o quanto os homens negligenciam o próprio corpo. O distúrbio androgênico, ele vai falar da diminuição de hormônio masculino para além dos níveis normais da diminuição de hormônio, porque os homens, eles têm produção de testosterona a vida toda. Isso faz com que o homem produza espermatozoide a vida toda. Só que a gente espera que o nível de testosterona vá diminuindo gradativamente ao longo da idade. Então você tem ali uma taxa de diminuição. Quando você tem essa diminuição fora da época, aos 40 anos, aos 50 anos, você tem um distúrbio androgênico. Por que a gente não fala disso? Porque os programas que falam disso são voltados às mulheres. Então, se você pensar, bom, onde a gente está discutindo isso? Nesses programas femininos, por exemplo, da manhã. Quando eu falo femininos, mais as mulheres assistem do que os homens. Né? Então, é curioso isso. Quem está aprendendo sobre isso são as mulheres. É como se ele tivesse um domínio, sei lá, espiritual do corpo, extrafísico do corpo. Né? Que vai provocar também uma ideia de dissociação completa, porque é esse corpo que me leva e traz, então faz todo sentido eu cuidar dele, né? Mas assim, enfim, os homens têm essa dissociação, né, às vezes eu sinto que os homens funcionam no mundo por meta, sabe? Isso me irrita um pouco e ao mesmo tempo me deixa sensibilizada, porque a vida não é a meta, a vida é o processo. Então, os homens trabalham muito com a meta. Então, a minha meta é ter 3 milhões até os 40 anos na minha conta. A minha meta é chegar na carreira tal coisa. A minha meta é terminar meu trabalho hoje e trazer dinheiro para cá. Os homens trabalham com a meta, com o fim. Eles são estimulados a trabalhar de maneira binária, certo e errado, sim e não, com o fim. E eles abandonam o processo. Às vezes, negligenciam o processo. Como se a vida fosse tão controlável assim, né? Fosse controlável e só isso. Então, é interessante que você traz, por exemplo, uma angústia para um homem, né? Você traz um sentimento, o cara não sabe o que falar. Ele vai pro fim. Não, mas tá tudo bem, isso aqui você faz assim. Ou, nossa, o meu amigo tá brincando, tá tirando sarro de mim na escola. Dá porrada nele. Ou, tira sarro também. É sempre assim a resposta. Nunca é. Como é que você se sente? Puta, que sacanagem, né? Mas como é que é? Mas você também faz? Como é que é? Como é que tá isso lá na sua sala de aula? Vamos aí, vamos falar sobre isso. Tirar sarro com o quê? Tá rolando com todo mundo? Você também tá tirando sarro? Como é que você se sente? Ampliar o discurso. Não é assim. Então, os homens são mais negligentes com o próprio corpo e são negligentes totais com as emoções. E que isso acontece, Ana? Na trajetória de um menino, por exemplo? Agora. 7, começa no 7, na hora do grupo, do fortalecimento social, grupo dos meninos, grupos dos iguais, começa no 7, aos 10, 11, 12, é muito forte essa perda, porque o grupo social, ele traz muito a sacanagem, aí ele vai pedir aquela negação que a gente falou, não seja bichinha, não seja isso, não seja aquilo, começa as disputas de poder, quem é melhor no futebol, quem não é, então começa a sacanagem. É impressionante como os homens, eu acho impressionante isso. Como eles são incapazes de falar de emoção e já tem que ser sacana. Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br.